Boa noite, meus amores, meus amados, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma live, para a gente bater um papo, conversar de uma maneira informal, descontraída sobre relacionamento, comportamento e sexualidade humana. Então vamos aguardar alguns segundos até que as pessoas comecem a chegar, né? Que elas sejam avisadas que nós já estamos ao vivo. Enquanto isso, eu quero fazer alguns agradecimentos. Tive um final de semana maravilhoso, um final de semana fantástico. Foi o meu aniversário ontem, o mesmo dia que se comemora o dia do psicólogo, que é para mim uma delícia, um grande prazer. Participei de uma palestra onde eu ministrei o tema A Resposta Sexual Humana, que foi delicioso, gente. Esse evento foi uma maravilha. Foi a segunda jornada de psicologia de Americana, então um ciclo de palestras, né, sobre psicologia e suas variáveis. Tínhamos mais de 150 pessoas no auditório, simplesmente maravilhoso. Conheci pessoas muito bacanas, pessoas deliciosas de se conhecer, de abraçar. Foi muito bom mesmo, sou muito grata, foi um final de semana de muita realização e de muito prazer. E agora, a minha tosse, como vocês percebem, ainda não me largou, né? Eu acredito que ela ainda vai ficar aqui um tempinho, mas não tem problema, porque nós trabalhamos mesmo assim, com o mesmo amor e a mesma dedicação. Nós temos uma quantidade muito grande de perguntas que estão chegando através do meu e-mail, da minha fanpage, do meu blog, ok? Você pode enviar a sua pergunta para qualquer um desses canais. Assim que for possível, eu vou estar respondendo para você. Ou você pode, ao vivo aqui, durante a nossa live, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, ok? Então, já vamos começar para a gente não perder muito tempo. E eu vou começar com a pergunta da Cristiane de Avaré. A Cristiane diz assim: sou casada há mais de 20 anos, fico semanas, meses sem ter relação sexual, não tenho desejo e meu marido aceita. Fico pensando se isto é normal, afinal, homem não fica sem sexo, não é mesmo? Será que ele tem um amante? Será que ele é homossexual? Gente, essa pergunta é algo realmente que a gente precisa abordar, que a gente precisa discutir. Veja só, um casamento, um relacionamento, né? Não necessariamente precisa ser um casamento, mas um relacionamento de mais de 20 anos. Obviamente que relacionamentos de média, longa duração vão sofrer desgastes, vão ter a questão da rotina influenciando, as divergências ao longo dessa convivência. Tudo isso são fatores que podem contribuir para baixar o nível de desejo. E lembrando, ao longo de um relacionamento, o nosso desejo, ele sofre alterações, ele sofre mudanças. Há períodos que a gente está com um nível de desejo maior, há períodos que a gente está com um nível de desejo menor, há períodos que a gente simplesmente não tem apetência, não tem vontade. E a gente precisa entender o que é que está acontecendo para influenciar no seu desejo. Lembrando, desejo é a primeira fase da resposta sexual humana. Se você não tem desejo, se você não sente vontade de namorar, automaticamente você vai ter problema nas outras duas fases, que é a fase de excitação e a fase de orgasmo. Então, segundo o que a Cristiane está dizendo, ela diz que passa semanas, meses sem ter relação sexual com o seu marido. Gente, existem relacionamentos que conseguem se manter sem atividade sexual? Existem vários. A questão é, com que qualidade? Como esse relacionamento se sustenta? De que maneira é a convivência desse casal? Porque veja, Cristiane, que você me pergunta, será que ele tem um amante? Será que ele é homossexual? Então, por conta da crença que a nossa sociedade coloca, que o homem não fica sem sexo. Veja, ficar sem sexo alguns dias é uma coisa, ficar sem sexo há meses realmente é algo que precisa ser investigado, né? Mas não no sentido de colocar responsabilidade
nele, porque se vocês dois, como um casal, não conseguem ter uma vida sexual saudável, uma vida sexual prazerosa, isso é responsabilidade dos dois, não é somente do seu parceiro, Cristiane. Então, se você não tem desejo, se você não tem vontade de fazer sexo, você precisa buscar identificar o que acontece. Tem algum problema hormonal? Quando foi a última vez que você passou no seu ginecologista? Já fez uma avaliação física, uma avaliação orgânica para saber se o seu organismo está funcionando bem? Porque, minha linda, se você organicamente estiver ok, obviamente que são fatores psicológicos, são fatores emocionais. E aí, se você está me perguntando, é porque você está incomodada, é porque você está preocupada. O que a gente faz? Busca ajuda, né? Vamos ver o que acontece. Inibição de desejo, meus amores, atinge cerca de 40% das mulheres sexualmente ativas. A última pesquisa do Prosex, coordenado pela Carmita Ábido, né, que é uma profissional que se dedica à investigação da sexualidade humana, indica 37% de inibição de desejo nas mulheres sexualmente ativas. Então é importante buscar identificar o que acontece, por que você não tem vontade, como anda o seu relacionamento, você pensa em sexo? Você tinha prazer na prática sexual? Você conseguia ter orgasmo? Porque este é um fator muito importante. Mulheres que têm atividade sexual e não conseguem atingir o orgasmo, não conseguem ter prazer nessa relação sexual, com o tempo o desejo vai diminuindo. Por quê? Porque ela não tem prazer, né? Então a relação sexual passa a ficar meio que sem objetivo, sem sentido para ela. Mas e o parceiro? Lembrem, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de dois, pelo menos duas pessoas. Então a gente não pode só pensar em nós. A gente precisa pensar na nossa parceria. Se a gente pensa, eu fico muito bem sem sexo, né? Mas a minha parceria não, então nós precisamos pensar no casal, não é? Porque se a gente pensar só em nós, a gente não pode ter um relacionamento. Não dá pra gente manter um relacionamento. Então, Cris, dá uma investigada, primeiro faça uma avaliação orgânica para saber se a sua parte hormonal, a sua parte ginecológica tá ok. E depois disso, busque um especialista em sexualidade humana. Minha linda, sexo é vida, sexo é prazer, sexo é saúde, ok? Então não abra mão da tua sexualidade saudável, não abra mão da sua vida sexual e principalmente olhe para o seu relacionamento, vocês são dois, né? Há tanto tempo juntos, vamos dar uma incrementada, vamos dar uma reenergizada, vamos buscar investir nesse relacionamento de vocês, porque com certeza tá faltando. E assim, se você pergunta a respeito dele ter outra parceria ou a sua desconfiança em ele ser homossexual, a gente senta e conversa, né? Vamos ver o que está acontecendo nesse relacionamento. Não fique criando fantasias na sua cabeça e imaginando que isso possa ser real sem sequer conversar com o seu parceiro, combinado? Então não fique dessa forma, ok? Eu não sei há quanto tempo você está apresentando inibição de desejo, mas não fique dessa forma, busque ajuda. Um beijo para você, Cris, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu falar boa noite aqui para os meus amores que sempre me acompanham. Então, minha filha linda que está sempre junto comigo, essa aqui é parceiraça em todas as situações, estava comigo na palestra que eu ministrei no sábado, me assessorando, me ajudou um monte na dinâmica de grupo. Mamãe te ama, fofa. Então, a Marilene, boa noite, Marilene, tudo bem com você, minha linda? Minha amiga Deus, olha nós aqui, isso mesmo, muito bem. Eliana, boa noite, tudo bem com você? Regina, oi, Rê, tudo bem, amor? Para aquelas pessoas que acreditam, né, que essa live possa contribuir para algum amigo, alguma amiga, enfim, algum familiar, compartilhe esse vídeo, ok? A nossa disposição, a nossa vontade é atingir o maior número de pessoas possível, é fazer com que as pessoas enxerguem a sexualidade saudável como algo fundamental para a sua qualidade de vida, é esclarecer, tirar dúvidas, orientar, enfim, proporcionar facilidades, encontrar caminhos para que você tenha prazer e satisfação na sua vida sexual, combinado? Mais uma questão aqui. A Andressa de Belo Horizonte. Olha que bacana, Belo Horizonte. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela sua participação.
Ela diz o seguinte: gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Ah, obrigada, que delícia, gostoso, né, gente? É bom a gente ter o trabalho reconhecido. A gente não pode contar com isso, não pode esperar por isso, mas quando acontece é muito bom. Comprei seu livro pelo site da Cultura e já li inteiro. Ah, que bacana! Fico feliz. Achei maravilhoso, me ajudou muito em meu desejo sexual, que estava muito embaixo. Eu não tinha vontade de fazer sexo. E eu queria saber o quanto, né? Ela quer saber o quanto a literatura ou a leitura pode contribuir no desejo feminino. Olha que pergunta bacana. Gente, o que a gente precisa entender? O homem, né? O desejo do homem, os estímulos podem ser diferentes dos nossos. Vocês conseguem imaginar um homem lendo um romance erótico, hein? O seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, se você der um romance erótico para ele, você acredita que ele vai ler? Eu tô falando sempre no geral, tá, gente? Claro que toda regra tem exceção, mas os meninos, de um modo geral, eles morrem de preguiça de ler, né? Qualquer coisa. Imagina um romance, tá? Então veja, para nós, mulheres, a bibliografia, a leitura pode ter um efeito muito positivo, um efeito muito bom no nosso desejo, porque é um estímulo. Então, se nós mulheres lemos um romance erótico, se nós lemos um romance que tem uma história, que fale de cenas eróticas, que fale de relacionamento sexual, que fale das fantasias sexuais, com certeza, sem medo de errar, isso vai contribuir para o seu desejo, tá? Então, é importante que a gente busque ferramentas para estimular o nosso desejo. Porque o que acontece? Tem muitas mulheres que pensam assim, e muitos homens também. Eu tenho que beber água, tá, gente? Porque essa minha tosse tá uma coisa. Pensa assim, porque quem tem desejo, acorda com desejo, acorda com vontade, ele aflora naturalmente. Não, meus amores, não. A gente precisa cultivar o nosso desejo. A gente precisa buscar estímulos que para nós favorecem o disparar do nosso desejo. Existem algumas pessoas, né, que têm isso de uma forma mais facilitada, de uma forma mais frequente. Agora, se você ficar se comparando às outras pessoas e ficar imaginando, não, o meu desejo tem que aflorar naturalmente, eu não preciso fazer nada que ele vai ser despertado. Não. Se você passa o dia inteiro no seu trabalho, pensando nas coisas que você vai ter que fazer quando você chegar em casa, nos compromissos do seu dia, se tem algum problema financeiro, algum problema familiar, e em nenhum momento você pensou em sexo ou em situações eróticas, você acha que você vai ter desejo? Que ele vai despertar naturalmente? Difícil. É bastante difícil. E muitas mulheres, eu diria que a grande maioria, não tem o hábito de pensar em sexo, de ficar imaginando situações sexuais, de fantasiar sexualmente, ok? Então, quando você lê um livro, um conto erótico, quando você lê um romance erótico, com certeza isso vai facilitar, isso pode contribuir para estimular o seu desejo. E aí, sabe o que a gente faz, meus amores? Meninas, a gente pega aquela cena que a gente gostou do livro, a gente pega aquela cena que a gente gostou bastante e muito discretamente, assim, dá para o nosso parceiro ler. Ou então lê pra ele. Sabe assim, aquele lance que vocês estão assim no sofazinho, você tá com os pezinhos no colo dele, diz assim, amor, deixa eu ler um trechinho aqui pra você desse livro, olha que bacana, tá? Aquela coisa bem discreta pra ver se ele se toca numa cena que de repente pra você excitou e que ele pode reproduzir, né? A gente precisa também ajudar a parceria a pensar em sexo, a gente precisa conversar com ele ou com ela sobre fantasias sexuais, a gente precisa falar do que a gente gosta. Comunicação, meus amores, é tudo nessa vida, ok? Então, ajuda sim, tá bom, Andressa? Um beijo pra você e muito obrigada pelo carinho. Mais um boa noite pra Rosângela, boa noite, Rosângela, tudo bem? Pra Ana Carolina, um beijo, Ana, tudo bem, amor? Mais uma pergunta, vamos lá. Tenho brigas, aqui é de Mojimirim, a Érica de Mojimirim. Érica, muito obrigada pela sua participação, beijo pra você. Ela diz o seguinte, tenho brigas com meu namorado por ele ser muito ciumento. Na semana passada brigamos novamente e ele me agrediu fisicamente. Sei que ele é boa pessoa e não quero me separar. Como resolver? Então, isso aqui sempre me pega, né, gente? Eu atendi um casal essa semana que veio de outra cidade e eu fiquei, nessa avaliação, eu fiquei realmente muito preocupada,
porque o nível de agressividade de ambas as partes estava muito alto. E aí eu quis saber como que era a convivência desse casal. E eu percebi que nas discussões, nas brigas, né, que eles têm, já existem xingamentos. Sabe aquela coisa que você acha bobagem? Ah, seu idiota, ou diz, ah, sua burra, ah, você é um cretino, sabe essas coisas? Xingamentos ao longo da discussão. Então, isso é caracterizado como agressão, né? É uma agressão verbal, é uma agressão psicológica, mas é uma agressão. E eu sempre tenho muito cuidado, muita cautela, porque muitos casais acham que isso é bobagem. Ah, ele me chamou de idiota, mas nem ligo. Ah, não, ele me chamou de burra, mas tudo bem, imagina, ele estava nervoso. Não. Num relacionamento, uma das bases de sustentação de um relacionamento é o respeito. Qualquer relacionamento. Relacionamento de casal, relacionamento de amizade, relacionamento profissional. É por isso que em muitas empresas corre-se o risco de ter assédio moral, né? Então veja, se existe essa agressão na convivência do casal, é um pulo para passar para a agressão física, que foi o que aconteceu nesse caso aqui da Érica. Eu não estou discutindo, Érica, se ele é boa pessoa ou não, né? E eu entendo que você deva gostar dele, porque você já defende, né? Você diz assim, sei que ele é uma boa pessoa e não quero me separar. Ok, ele pode ser uma boa pessoa, mas ele está com problemas. E vocês dois, como casal, estão com um problema muito sério. Porque quando existe agressão física, o relacionamento já está num nível de desgaste e de comprometimento muito grande, tá? E é uma coisa que não dá para deixar passar. Entendam isso. O que a gente tem de agressões, o que a gente tem de morte, gente, é uma coisa que pode ser realmente algo muito sério, muito complicado. E começa com um empurrãozinho, começa com uma agressãozinha leve. E isso tende a intensificar, tende a se agravar até acontecer uma tragédia. Então, agressão de nenhuma espécie. Acho que nós somos seres adultos, civilizados. Podemos estar numa discussão muito acirrada, que as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem pensar. Aí alguém tem que ter a consciência, o discernimento de interromper a discussão e deixar para conversar novamente depois. Alguém precisa entender que naquele momento, se ninguém ouve ninguém, não vai ter nada de produtivo nessa discussão, ok? E se começa com xingamento verbal, né? Se começa com ofensa, aí que tem que interromper drasticamente a discussão. Agora, se você permite ser agredida verbalmente, ou o contrário também, porque tem muita mulher que xinga o parceiro, que o agride, que o ofende verbalmente, né? Como um casal que ela vivia chamando ele de corno, eles brigavam e ela chamava ele de corno. Gente, isso é ofensivo, isso é muito desagradável numa discussão. Porque aquilo que a gente fala fica registrado. Tem pessoas que são mais generosas, não são rancorosas e conseguem passar por cima, mas a grande maioria guarda. E aquilo vai desgastando o relacionamento, aquilo vai deixando o relacionamento muito ruim. Então, se aconteceu uma agressão verbal, um xingamento, já tem que estopar, já tem que parar tudo e vamos tentar ver o que está acontecendo. Já está num nível ruim esse relacionamento. Agora, no seu caso, Érica, com agressão física, isso tem que ser levado muito a sério, buscar ajuda profissional, colocar um limiar, isso não vai ser permitido e não permita. Eu sempre digo, é gostoso estar apaixonado por alguém, é gostoso amar alguém, é muito bom, mas a primeira pessoa nessa vida que você tem que amar é você mesma. Se você não se amar, se você não se respeitar, ninguém vai fazer isso por você. E você não pode permitir, em hipótese alguma, ser agredida, nem verbalmente, nem fisicamente, ok? E principalmente fisicamente, tá? Então, vocês chegaram num ponto que ou vocês encaram a crise desse relacionamento e buscam ajuda, ou isso não vai prestar, isso não vai ter um bom resultado. Combinado, Érica? Por favor, não permita
deixar por isso mesmo. Não deixe, isso é sério. Porque a partir do momento que você sofre uma agressão física, você não tem absolutamente nenhum controle do que está por vir. Combinado? Então, cuide disso, minha linda, tá? Ninguém merece ser agredido de nenhuma forma. E a gente não pode se sujeitar a nenhum relacionamento em que a gente sofra nenhum tipo de agressão. Porque onde existe agressão, não existe respeito. E se não existe respeito, não existe relacionamento. Tá certo? Aí uma outra pergunta do Paulo de São Paulo. Olha que legal, Paulo de São Paulo. Até combinou. Paulo, um grande beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Paulo diz o seguinte: eu nunca consigo perceber se a minha namorada tem orgasmo. Como eu posso reconhecer se ela teve orgasmo? Paulo, vou dizer para você, essa é a sua dúvida e de um monte de homens, um monte. Por que é difícil reconhecer o orgasmo feminino? Porque tem algumas nuances, tem algumas características bastante específicas e que muitas vezes o homem desconhece. Muitas vezes ele procura identificar o orgasmo na parceira como ele sente o dele. E pode ser completamente distinto, tá? Então, para você reconhecer, primeiro, por que você quer tanto reconhecer? Você não acredita que ela tem orgasmo com você? Você acha que ela precisa ter orgasmo em todas as vezes que vocês têm relação sexual? Ó, essas questões parecem bobagem, mas são questões muito importantes. Eu atendo muitos casais que chegam ao consultório, o homem com a crença de que a mulher tem orgasmo em 100% das relações sexuais. E não tem, Paulo, não tem. E o fato da mulher não ter orgasmo em 100% das relações sexuais não é problema. É problema, ou pode ser problema, quando em mais de 50% das vezes que vocês têm atividade sexual, ela não consegue atingir o orgasmo. Aí sim você tem que prestar atenção. Mas se ela não tem orgasmo numa ou noutra situação, não significa que a relação não foi prazerosa. Meninos, precisam entender isso. A mulher tem maneiras variadas de sentir prazer numa relação sexual. Ela pode estar com você ali nas carícias, né, nas preliminares. Isso é muito prazeroso. E não ter a obrigação de chegar ao orgasmo. Tem muito homem, gente, terminou a relação, ele terminou de ejacular, ele vira para a parceira e diz assim: e aí, você teve orgasmo? Socorro! Como assim? Você tá ali naquela união, naquela comunhão de corpos, de sensações, né, de emocional também, a ligação emocional, e a preocupação do sujeito é se você teve orgasmo? Não, né? Isso é chato, principalmente quando o homem faz essa pergunta todas as vezes que se tem relação sexual. Então, meninos, a mulher não tem orgasmo 100% das vezes que se relaciona sexualmente, isso não é problema. Agora, quando a mulher tem orgasmo, como é que a gente reconhece? Porque tem muitas mulheres que também não sabem reconhecer se teve ou não um orgasmo, tá bom? Então, o orgasmo feminino é caracterizado pelas contrações rítmicas do períneo, ok? O que significa isso? Sabe aquele ponto onde tem a entrada da vagina que você faz a penetração, ali no introito vaginal? Então, aquele fica assim, ó, fazendo contrações involuntárias no momento em que a mulher tem orgasmo. Existe uma diferença. A mulher é capaz de aprender esse exercício, né? Contrai e relaxa a musculatura, que inclusive é um exercício muito importante para fortalecer a musculatura da vagina. Mas no caso do orgasmo, esse movimento de contração e relaxamento acontece involuntariamente, tá? O abdômen dela tem tremores, ok? Ela tem uma reação física característica e que é igual para todas as mulheres. Então, o orgasmo feminino se caracteriza pelas contrações rítmicas do períneo, ok? Se você tiver com o pênis introduzido, você vai sentir a pressão no pênis. Se você estiver fazendo sexo oral nela e ela ter orgasmo com o sexo oral, você vai sentir no abdômen e também ali no movimento rítmico, né, do períneo, ok? Se você tiver com um vibrador, usando um vibrador nela, também você percebe dessa forma. Então, dá para reconhecer quando a mulher tem orgasmo. Só não dá para acreditar que ela é obrigada a ter orgasmo todas as vezes, tá? E não se sinta só, viu, Paulo? Muitos homens não conseguem reconhecer se a mulher teve orgasmo ou não. Por isso que eles vivem perguntando se ela teve orgasmo. E tem muitas mulheres
que não têm orgasmo e não falam para o seu parceiro que não teve. Pela preocupação de desagradá-lo, para ele não ficar chateado, porque ela não quer ter uma DR logo depois do sexo, porque tem homem que faz questão do orgasmo feminino, enfim. Então, se você não fala para o seu parceiro que você não tem orgasmo, como é que vocês vão lidar com essa situação? Que pode ser um problema. Pode ser um problema. Por quê? Eu expliquei para vocês agora há pouco. Se você tem relações sexuais sucessivas e não consegue ter orgasmo, o que vai acontecer com o seu desejo? Vai baixar. Gente, a Juju tem mais de 50 anos e não aprendeu a assoviar ainda. Então, assim, vai baixar o seu nível de desejo. Se baixar o nível do seu desejo, o que vai acontecer com a frequência sexual do casal? Vai cair também. E aí, se vocês tiverem um problema no relacionamento sexual, o que vai acontecer com a convivência e o relacionamento do casal? Vai ser comprometido também, gente, tá? Uma coisa leva a outra. Então, se você, homem ou mulher, tem alguma dificuldade com a sua performance sexual, com a sua satisfação sexual, com o seu exercício sexual, a gente precisa sentar e conversar com a parceria. A gente precisa verificar o que pode ser feito para ajustar aquilo. E a anorgasmia, gente, ou seja, a ausência de orgasmo, é uma disfunção sexual muito comum mesmo. Atinge mais de 40% das mulheres sexualmente ativas. Então, uma disfunção assim, que se você juntar 10 amigas, 4 não tem e nunca tiveram um orgasmo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Quando a gente fala de resposta sexual humana saudável, a gente está falando das fases de desejo, excitação e orgasmo equilibradas, né? A gente pode sofrer alteração em uma dessas fases, para mais ou para menos? Pode, desde que não comprometa a nossa satisfação sexual. Então, se tem alguma coisa interferindo, seja no desejo, seja no seu nível de excitação, seja no seu orgasmo, então é preciso prestar atenção para ver o que está acontecendo. Combinado, Paulo? Agora, da próxima vez que você namorar, quando eu falo namorar, é ter atividade sexual, vê se não fica lá vidrado. Porque muitas vezes o homem não sabe ser discreto, né, gente? Fica lá vidrado olhando para ver se ela vai ter as contrações rítmicas da vagina, ok? Seja discretinho, assim, observe de boa para ela também não ficar constrangida, ok? Um grande beijo para você. Uma outra pergunta, agora Maria Clara de Ribeirão Preto. Maria Clara de Ribeirão Preto. A Maria Clara pergunta o seguinte: tenho frequência sexual boa, 2 a 3 vezes por semana. Meu marido quer todos os dias e brigamos, sempre temos discussões por causa disso. Qual é a frequência normal de atividade sexual de um casal? Maria Clara, essa é uma questão também bastante pertinente e comum. Não existe padrão sexual, ou pelo menos eu como profissional não acredito em padronização de resposta sexual. O que é importante é que você e seu parceiro estejam adequados, seja em que fase da resposta sexual for, ok? Então você está dizendo que você tem 2 a 3 vezes por semana atividade sexual, e é uma frequência boa. Na verdade, segundo pesquisas, a média de atividade sexual do casal brasileiro está nessa faixa, 2 ou 3 relações. Mais do que isso acima da média, menos do que isso abaixo da média. Então você está dentro da média realmente. Quando você diz que ele quer ter relação sexual todos os dias, eu acredito que não você, Maria Clara, mas a maciça maioria das mulheres não vai conseguir corresponder, tá? Por N fatores, ok? A nossa disposição sexual, além da variação do nível de desejo entre homens e mulheres, né? Porque o que a gente percebe no consultório é o seguinte: o nível de desejo masculino pode ser potencialmente maior, tá? Mas nada que seja tão discrepante, porque como eu tô dizendo, 2 a 3 vezes por semana tá numa média muito boa, que é a média do casal brasileiro. Mas se ele quer atividade sexual todos os dias, a maioria não conseguiria corresponder, tá? E aí a gente precisa entender como funciona a sexualidade desse parceiro. O que está acontecendo? Porque o sexo ele pode ter 1001 utilidades. Muitas pessoas utilizam o sexo como descarga de tensão, de estresse, como válvula de escape, como uma forma de relaxamento muscular,
como um alívio, né, de um dia estafante de trabalho, como uma forma de dependência, como uma carência emocional. Enfim, existem inúmeras situações que a pessoa busca atividade sexual. E aí, no caso de vocês dois, está havendo um desequilíbrio. Ele quer muito mais do que você, né? Ele busca a atividade sexual muito mais que você. Então, para nós, não existe um padrão, não existe certo e errado. Para nós, profissionais de saúde, nós entendemos assim: existe adequado e inadequado. Então, se vocês estão numa frequência sexual que satisfaz a ambos, está adequado. Se vocês estão numa frequência sexual que uma das partes não está satisfeita, então aí nós temos uma inadequação e a gente precisa identificar o que está acontecendo, tá? Existem alguns outros problemas associados, né? Como que é o seu parceiro? Ele é um sujeito tranquilo, ele é um sujeito muito ansioso, muito irritado, ele tem prática da masturbação, enfim, a gente precisa de mais elementos para entender o que acontece. O fato dele ter mais desejo sexual que você, teoricamente, não seria problema. É problema porque vocês estão tendo divergência, vocês estão brigando porque ele quer uma determinada frequência e você não consegue corresponder. E aí, nesse caso, a gente precisa abordar o que pode realmente estar ocorrendo para ajustar, para ver o que o casal pode fazer para entrar em sintonia, para ficar harmonioso. É diferente de um casal que há semanas que, sei lá, tem atividade sexual 3, 4 vezes, depois na semana seguinte tem uma vez só. Por isso que eu tô falando, não existe padrão, tá? Para nós, se vocês tivessem uma atividade sexual por semana e tivesse bom para os dois, estaria perfeitamente adequado. Se vocês quisessem ter sexo todos os dias e tivesse bom para os dois, também estaria perfeitamente adequado. Aqui só está apresentando como um problema por essa diferença do nível de desejo, tá? Então, se vocês sentarem e conversarem a respeito, vocês podem encontrar algumas maneiras de ajustar isso. Se não conseguirem, porque como você está falando, vocês já estão brigando por conta disso, aí vale a pena buscar um profissional para intermediar, um profissional para avaliar, investigar a questão da resposta sexual dele e da sua e trabalhar para ver o que pode ser feito para ajustar. Combinado? Um beijo para você, viu? Muito obrigada pela participação. Gente, a pessoa fala, ó, já passei do horário. Vou... Só mais uma, tá bom? Aqui. Amanda de Cerquilho. Amanda, um beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Amanda diz o seguinte: não gosto de ficar totalmente nua na hora do sexo. Às vezes faço sexo sem tirar o sutiã. Me acho gorda e meus seios são muito pequenos. Raramente tenho orgasmo. O que fazer? Amanda, minha linda, aqui nós temos alguns aspectozinhos para a gente refletir, né? Na palestra que eu ministrei no sábado, eu falei da questão da importância do amor próprio, né? Do fato da gente ter uma boa autoimagem, da gente ter uma boa autoestima, da gente gostar da pessoa que a gente é no conjunto da obra. Entendam bem isso. Vocês acreditam que alguém que vocês conheçam, ou mesmo vocês, estejam 100% satisfeitos com tudo que você é? Ou com tudo que você tem? Obviamente que não, né, gente? Porque eu acho que isso perderia o sentido da humanidade, né? O ser humano, ele tem sempre alguma coisa para melhorar, sempre alguma coisa para desenvolver, sempre alguma coisa para evoluir. Agora, evoluir, desenvolver, melhorar não significa não apreciar, não valorizar e não gostar daquilo que se tem, né? Eu posso estar feliz e satisfeita com aquilo que eu tenho, mas eu enxergo que eu ainda posso ser melhor e eu vou buscar ser melhor. No seu caso, Amanda, nitidamente existe uma questão associada à sua autoestima, né? Você não gosta do seu corpo. E o que me deixa assim preocupada, né, é que você fala que se acha gorda. Você está usando que padrão, Amanda? O que é gorda para você? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho pacientes no consultório que ela tem 2 quilos a mais do que o peso, que seria o peso regular dela, 2 quilos a mais,
e ela se acha imensa, que ela está horrível, porque ele está 2 quilos acima do peso. E isso sempre me preocupa demais, porque a gente vive numa sociedade que busca escravizar as pessoas no que se refere a padrão estético, né? É uma exigência insana, é uma exigência absurda do que você deve ter de corpo, de medidas, de peso. Gente, nós precisamos avaliar vários aspectos. Nós temos um biotipo, nós temos uma genética, nós temos um hábito, né? Hábitos de vida, de alimentação, de exercício ou de falta de exercício. Nós temos vários aspectos que influenciam a nossa imagem corporal. Então, Amanda, eu preciso que você reflita, né? O que realmente é ser gorda para você. E se você acha que estar acima do peso tira qualquer possibilidade de você ser atraente, minha linda, eu vou dizer para você, você está enganada. Não se renda, não se escravize a esses padrões estéticos absurdos que a sociedade passa. Porque se você analisar com cuidado, quantas de nós, eu me incluo nisso, quantas de nós corresponde a esse padrão 90, 60, 90? Quantas? Tirando as misses, né? Que, meu Deus, o que elas fazem para alcançar essas medidas? Quantas de nós, ainda mais mulheres brasileiras, que essa miscigenação de raças, quantas de nós atingimos esse padrão? Agora, o que você faz com a sua autoestima, né? Quando você não corresponde a um padrão imposto e você acredita que você tenha que corresponder, você destrói a sua autoestima. Você se desvaloriza. Veja que você está com o seu parceiro e você não consegue ficar à vontade sequer para tirar o sutiã, porque aí você diz que se acha gorda e que os seus seios são muito pequenos, tá? Então provavelmente você considera que são desproporcionais. Como que você namora? Como que você está numa relação sexual de entrega, né? Porque numa relação sexual, a gente se expõe completamente e você permanece com o sutiã. Você percebe o quanto você rejeita o seu corpo? Porque não é só o fato de você dizer que você está gorda. Você também não gosta das suas mamas, né? Você não as aceita tal qual elas são. Então, eu queria perguntar para você, minha linda, quando você se olha, o que você gosta? O que você valoriza? O que você admira em si mesma? Porque a gente precisa se olhar, meus amores, homens e mulheres, tá? A gente precisa se olhar. A gente precisa se olhar e encontrar o que a gente tem de bom, seja no aspecto de características, personalidade, comportamento e físico. Todos nós temos a nossa beleza única, exclusiva. Ah, dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas eu não posso me desqualificar simplesmente porque eu não correspondo ao padrão, tá? A beleza do ser humano é justamente ser único. Nós não temos cópia, não tem ninguém igual a nós. Quer saber? Eu acho o máximo não ter ninguém igual a mim. Eu acho o máximo eu ser única. E é por isso que a gente precisa se valorizar, tá? Porque nós não temos cópia. E a gente não tem que querer ser uma cópia mal feita de ninguém. Não acredite nesse padrão que é exposto nas revistas. Aquilo tem Photoshop, aquelas pessoas vivem de imagem, ou seja, elas passam o dia trabalhando o corpo, né? Então, existem aspectos que são diferentes ou fora da nossa rotina do dia a dia. Você pode ser gordinha e ser muito sexy. Você pode ser gordinha e você pode ser super atraente. Você pode ser gordinha e ser super sensual. Sabe aquela mulher que toma posse do seu corpo, que tem todo um traquejo para mostrar o que tem de bom e é segura e confiante? Então, Amanda, minha linda, precisamos trabalhar essa autoestima. Precisamos trabalhar esse amor próprio, ok? E se ele está com você, ele está com você porque ele gosta de você, do jeito que você é. Mais cheinha, mais carnuda, com as mamas menores, ele gosta de você do jeito que você é, tá bom? Então aprenda a se olhar de um jeito generoso e eu digo pra você, se você não tá conseguindo sozinha, é pra isso que existem os profissionais, pra te ajudar a enxergar a beleza que você é, a pessoa incrível que você é, tá bom, Amanda? Mas não fica sofrendo por isso não,
ok? Vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar esse amor próprio, vamos valorizar a vida que é maravilhosa e você precisa viver bem, você precisa ser feliz, combinado? Um beijo pra você. Ah, deixa eu falar. Oi, Larissa, boa noite, minha linda. Olha que bacana. A Larissa tava na segunda jornada de psicologia de Americana e disse que, adorou minha palestra, ai, que delícia. Eu te abracei? Eu abracei tanta gente, mas eu apertei tanta gente que teve uma dinâmica super bacana lá e a gente foi abraçando, apertando. Gente, eu adoro abraçar. Eu não sei se eu te abracei, Larissa. Será que eu te abracei? Eu sei que eu abracei muita gente, mas eu não consegui abraçar todo mundo. Que bom que você gostou, viu? Fico muito feliz. Faço com amor, faço com dedicação. E com certeza muitas outras jornadas teremos, muitas outras palestras teremos, muito trabalho pela frente. Ah, não te abracei, Larissa? Poxa vida. A minha filha aqui, ó, mostrando o reloginho pra mim. Mãe, você já passou do horário, mãe. Ah, que pena. Mas nós teremos outras oportunidades, daí eu vou te dar um abração bem forte. Fico feliz que você tenha gostado, viu? Eu tenho um jeito muito característico, né? Eu sempre brinco, é o jeito Juju de ser, tá? De ministrar minhas palestras, de escrever meus livros, essa forma que eu estou aqui na live, né? O jeito que eu falo com vocês é o jeito que eu me manifesto nas minhas palestras, numa linguagem que todo mundo entenda, numa linguagem que todos tenham acesso, que todos compreendam o que eu estou querendo passar. E quando eu recebo um feedback assim, né, de alguém que assistiu e disse que adorou a minha palestra, isso preenche meu coração, né? Isso me dá uma sensação muito boa de dever cumprido e que eu estou no meu caminho, no caminho certo. Um beijo para você, viu? Então, como eu para variar, passei do horário, né? A nossa combinação é a nossa live toda segunda-feira às 20 horas e 30 minutos, para durar 30 minutos de live, né? Para que eu possa responder a esse tantão de perguntas que chega para mim, né? E aí eu quero fazer muito mais do que os 30 minutos e aí fica muito extenso, muito longo. Então, de novo, eu gostaria de agradecer o final de semana maravilhoso. Gente, sejam gratos. Agradeçam cada coisa que acontece na sua vida, valorize cada momento que você tenha, seja ele bom ou seja ele de dificuldade, porque a gente aprende tanto, sabe, resiliência, você evolui com as dificuldades. Então agradeça, e eu quero agradecer demais esse final de semana, justamente por ter encontrado pessoas como a Larissa, que estavam lá na jornada, né, que me ouviram falar, que eu pude trocar tanta energia boa com essas pessoas, que eu pude conhecer tanta gente ali naquele momento. Então, minha gratidão pelo convite da Josiane, que foi a organizadora da segunda jornada de psicologia de Americana. A minha gratidão a todas as pessoas, mais de 150 pessoas na palestra, casa lotada, uma satisfação poder falar para tantas pessoas ao mesmo tempo. Minha gratidão a todos vocês que estavam lá, que me ouviram e que de alguma forma eu pude contribuir, nem que seja um pouquinho, para vocês refletirem, para vocês poderem usar para evoluir como ser humano e como espírito. Então, minha gratidão também pelo final de semana maravilhoso que eu tive em função do meu aniversário e comemoração do Dia do Psicólogo. Que prazer, que gostoso você trabalhar com aquilo que você ama. E eu sou uma profissional apaixonada pela profissão que eu escolhi. Então, a todos vocês, uma semana abençoada, uma semana tranquila, uma semana leve, uma semana produtiva e sorriso no rosto, vamos sorrir, vamos ser gentis, vamos falar muito obrigado, vamos falar por favor, vamos falar eu te amo, combinados? Uma semana muito boa para todos vocês. Um grande beijo, a gente se vê na próxima segunda-feira às 20 horas e 30 minutos na nossa live, combinado? Beijo, amores!